Olá, investidores, sejam muito bem-vindos. Estamos iniciando o programa Gráficos no Radar. Na sessão desta segunda-feira, as bolsas internacionais operaram sem direção única, refletindo a cautela da decisão do Banco Central norte-americano em relação à nova taxa de juros na quarta-feira. Por aqui, no final do dia, o Ibovespa oscilava próximo à estabilidade, apoiado pelas commodities, com destaque para o petróleo, que subiu quase 3%. Graficamente, a estrutura do índice permanece de baixa, com suporte indicado aos 119.400 pontos. Iniciando pelo nosso índice Bovespa, o dia hoje foi de tentativa de continuidade no movimento de baixa do índice no curto prazo. Basicamente, encontramos o Ibov oscilando em leve alta de 0,09, o que compreendemos como estabilidade. O motivo é a realização técnica e o apoio dos papéis de commodities. Graficamente, a estrutura segue favorecendo o movimento de baixa, com suporte projetado aos 119.400 pontos, região que, se for vencida nos próximos dias, abriria espaço para os patamares de 117 mil pontos. No sentido oposto, o dólar futuro ensaiou a continuidade do movimento de alta de curto prazo em direção ao patamar de resistência dos R$ 5,42. Região que, se for vencida, abriria caminho para os 5,50. Graficamente, temos a formação de um spinning top, um candle que representa o equilíbrio entre as compras e a venda e o enfraquecimento do movimento altista. No curto prazo, para quem está posicionado na compra do dólar, é importante que ele mantenha a região dos 5,33, 5,34 como suporte. Caso contrário, consolidaria um topo e abriria caminho para buscar a pequena linha de alta que vem sendo formada no nosso gráfico diário. Nesse caso, uma região de suporte projetada ficaria aos R$ 5,28. Já o DI, o nosso juros futuro de curto prazo, apresentou um cenário parecido com o dólar, de tentativa de sequência, nesse caso positivo, já que sobe 0,67%, porém formando spinning top, questionando a força do movimento para os próximos dias. Um eventual recuo dos juros abriria caminho para uma formação de topo e a busca do suporte mais próximo, nesse momento marcado aos 10.860 pontos. Passamos agora para as ações, começando com Petro 4, ativo que se destaca entre as principais altas da sessão desta segunda-feira. Basicamente impulsionada por ruídos em torno da produção da Rússia, que teria sido menor do que o esperado, o que poderia ajudar na precificação da commodity. Graficamente, falamos de um candle que representa apenas realização técnica, reforçando o cenário mais neutro de curto prazo, mantendo a sua linha de suporte na região dos R$ 36,30 e a sua resistência aos R$ 38,90. Para as ações da Vale, o dia foi de reforço no cenário neutro no curto prazo. Isso por conta da lateralização recente do preço que temos acompanhado. Graficamente, sugere a possível formação de um fundo duplo, dependendo agora da consolidação do rompimento da região dos R$ 61,40. Cenário que, se confirmado, passaria a indicar uma oportunidade de compra de correção, ou seja, contra a tendência principal que permanece de baixa. Até a nossa linha de tendência de baixa, teríamos upside em torno de 2,30%. Tecnicamente, um stop de aproximadamente 2%. Dando sequência, analisamos agora as ações da Transpaulista, ativo que permanece indicando a formação de topos e fundos descendentes em nosso gráfico diário, em direção à região de fundo mais próxima, marcada aos R$ 24,70. Caso o preço respeite esse patamar, possibilitaria um pequeno repique, ou seja, a realização das vendas, pressionando esse preço para alta. Nesse caso, teríamos como principal objetivo ou resistência a região dos R$ 26,35. Analisamos agora as ações da Minerva, ativo que testa a região de suporte dos R$ 5,90, patamar reforçado pela projeção de Fibonacci. Caso ele respeite essa região nos próximos dias, possibilitaria o início de movimento de correção em direção à região de resistência mais próxima, marcada aos R$ 6,34. Porém, a atenção fica para a eventual perda de suporte, ou seja, perdendo os R$ 5,90, abriria espaço para buscar a região de fundo projetada aos R$ 5,49. Para as ações das lojas Renner,
temos um cenário de continuidade do movimento de baixa após testar a região de resistência mais próxima, indicada aos R$ 13,50. A estrutura acaba favorecendo a lateralização dos preços no curto prazo, dependendo agora de respeitar a região de suporte dos R$ 12,70. Caso ela venha perder a região de suporte indicada, abriria espaço para buscar a próxima região de fundo marcada aos R$ 11,74. Passando para as ações da Iochpe e Maxion, temos um preço testando a região de suporte projetada aos R$ 10,54. Basicamente, dependemos aqui da formação de fundo e início de movimento corretivo. Nesse cenário, teríamos um suporte projetado aproximadamente no patamar dos R$ 11,35, região oferecida pela formação de canal de baixa que temos no nosso gráfico diário. Para as ações da MRV, o dia foi de novo teste de suporte, aqui indicado na região dos R$ 6,80. A mínima do dia chegou a ser aos R$ 6,78, região que, se for renovada nos próximos dias, poderia sinalizar para o mercado um gatilho de venda para curto prazo. Caso esse cenário venha se confirmar, teríamos como objetivo e suporte mais próximo à região dos R$ 6,28. Falamos aqui de um downside, ou seja, de uma queda potencial de aproximadamente 7,20%. Agora, analisamos as ações da SLC Agrícola, ativo que testa a região de suporte marcada aos R$ 17,20 e abre espaço para a formação de um pequeno repique, ou seja, uma alta corretiva em direção à região de resistência mais próxima. Caso venha confirmar esse cenário, teríamos ali um upside, ou seja, um ganho potencial de alta de aproximadamente 3%. Para quem busca um stop técnico, seria de aproximadamente 2,10%. No Fique de Olho de hoje, eu trago para vocês as ações da Prio, ativo que testa a região de resistência indicada pelo gap aos R$ 41,20 e que, renovando a máxima registrada hoje aos R$ 41,45 nos próximos dias, indicaria não só a consolidação de fundo, mas o rompimento de um patamar de resistência, o que possibilitaria a sequência no movimento de alta no curto prazo. Falamos aqui de um upside, ou seja, de um ganho potencial de aproximadamente 4,30%, tendo como resistência a região dos R$ 43,30, que, se for superado, abriria espaço para buscar o patamar dos R$ 45,46, o que indicaria uma alta de 9,46%. Chama atenção apenas para o stop, que nessa estrutura seria de aproximadamente 5,80%. Esses foram os gráficos de hoje. Eu vou ficando por aqui. Desejo a todos uma ótima noite e uma excelente semana.